Olá, meus alunos. Bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Meu nome é Gabriel, professor aí, de filosofia, artes. E eu vim falar hoje um pouquinho para vocês sobre Maquiavel, mas dando uma introdução aí na questão da política. Deixando claro que vou falar da política especificamente dentro de cada filósofo. Sócrates, Aristóteles, Platão, nas aulas específicas de cada um, a visão de cada um sobre a política. Depois Bacon, John Locke, ok? Hoje é uma introdução à política da Idade Moderna, junto com Maquiavel. Então a gente estuda em filosofia, né? Antes de entrar na política realista, do realismo de Maquiavel, aquela importante diferença entre a política da Idade Moderna que Maquiavel vem inaugurar, que é a política do fazer, diferente da política dos gregos antigos, dos clássicos da filosofia, que era a política do dever ser. Sócrates, os socráticos, Platão, Aristóteles e alguns outros traziam a ideia de que o homem era virtuoso, né? Principalmente Platão e Sócrates, e que a virtude estava deveria estar ligada à política, sempre. Segundo Aristóteles, a ética e a política não devem jamais se separar. Um bom político é aquele que também é bom na vida privada. Então, a visão antiga de política é a visão que priorizava o dever ser. Eu devo ser justo para ser um bom político. Eu devo ser bom, corajoso, para exercer bem minha função, na democracia grega antiga. Já para Maquiavel, o contexto que ele vivia era bem diferente. Era a Itália dividida em reinos ainda, ali no século XV, XVI, enfrentando vários conflitos de invasões da França, dos espanhóis e de outros povos, e fora as guerras entre os próprios reinos e as desavenças. A história de Maquiavel começa exatamente com o reinado dos Médicis, com o Lourenço de Médici, que ficou muito tempo no poder até morrer. Depois eles perdem, a família perde o poder numa luta com a França. Assume o poder um sacerdote da época, não lembro a função dele exata, mas Savonarola, o sobrenome dele. E ele implanta a república no Ducado de Florença, que é a cidade de nascença também de Maquiavel, Nicolau Maquiavel, que viveu aí no século XV e século XVI. E implanta esse sistema da República, e Maquiavel ganha um cargo de secretário e mais para frente de diplomata, levando a democracia e o conceito da República pela Itália, pelos outros ducados. Então a história de Maquiavel começa na política. Maquiavel, durante um período dessas confusões de poder, de idas e vindas de governantes, o Savonarola perde o poder, é enforcado, como herege, é morto como herege. E aí o poder volta para a mão dos Médicis, mas o Médici que assume na época não foi um bom governante, como seus antepassados, até chegar na mão do outro Médici, que é o Lourenço, o Lourenço Neto agora. E aí o poder volta a funcionar. E Maquiavel perde o cargo político nessas mudanças, se isola na sua fazenda, chega a ser preso, torturado, apanha por conta dos seus pensamentos, das suas ideias. E aí se torna quase impossível, depois de um mês, quando ele sai da cadeia, que ele retome a vida política como ele gostava, escreva seus livros e tal. E aí o Maquiavel tem a brilhante ideia de escrever o livro O Príncipe, o famoso livro que vive caindo em prova do Enem, vestibular. E nesse livro, o Maquiavel ele escreve o seguinte, ele faz recomendações ao príncipe, ao governante da época. No caso, ele escreveu para o Médici, que não tinha muita habilidade, mas o Médici logo deixou o poder, e esse livro, Maquiavel muda a dedicatória dele para o Lourenço de Médici Neto, como se ele tivesse escrito para ele. E aí vem a teoria toda de Maquiavel, explicar como um príncipe, como um governante mantém seu poder, como ele deve dirigir o povo, a teoria da moral política, que não interessa muito a moralidade, e nem a honestidade sim, mas é até muito usada uma frase que não é do Maquiavel, mas que no livro, alguns livros a gente identifica esse pensamento,
que a gente escuta muito no senso comum, os fins justificam os meios. Então, em O Príncipe, ele vai, né, trabalhar aí recomendações para que o governante tenha habilidades para poder administrar o povo, o poder de uma forma centrada e equilibrada. Alguns críticos, né, alguns estudiosos de Maquiavel dizem que ele escreveu esse livro com uma certa ironia, com uma certa crítica e uma forma de retomar seu posto político. Porque, na verdade, existe um lado do Maquiavel republicano que é encontrado nos seus últimos livros, no final de sua vida. Então, existe aí também essa discussão, né, se tudo que ele dizia, né, no Príncipe era uma forma de ser ao contrário, né, de falar de um poder que deveria, no final, deixar de ser um poder na mão do príncipe e cair na mão, né, do povo quando o Estado estivesse equilibrado, sem guerras, e o povo, né, feliz. Então, alguns conceitos de Maquiavel. O conceito de virtude e fortuna. Maquiavel traz esse conceito de virtude trabalhando a ideia de que o bom príncipe, o príncipe habilidoso, ele tem, assim como a origem da palavra, né, ela traz virtude das plantas, a capacidade das plantas de se regenerarem por conta própria, de vencerem as adversidades da natureza. Um princípio da virtude, é um princípio onde o príncipe deve ter, né, ele precisa ter a habilidade de enfrentar as fortunas da vida. O que são as fortunas? Vencer as atrocidades, os acidentes, os desastres, ou as coisas boas, né? As coisas da sorte que vêm e influenciam no poder do príncipe. Então, o objetivo central da obra O Príncipe de Maquiavel são as recomendações de como o príncipe mantém o poder. E uma das coisas importantes que ele trabalha nesse livro é falando sobre o fato de o príncipe não dever nunca ser odiado. Ele deve ser amado e temido. Mas na falta, né, na dificuldade de ser amado, ele deve garantir que ele é temido, mas jamais odiado. Porque o povo, quando odeia seu governante, ele logo se revolta e destitui o poder. Agora, quando ele o teme como leão, né? Palavras até do Maquiavel. Ele compara o príncipe, né, que o príncipe deve ter as habilidades do leão, de amedrontar as pessoas, né, ao seu redor, os que estão ali, e principalmente amedrontar as pessoas da própria corte, né, que são as mais fáceis de derrubar porque te conhecem, e a habilidade da raposa, que ser esperta, astuta, né, saber se adaptar a situações adversas, né, usar a sua virtude para vencer aí as fortunas. Então ele usa esses dois animais também para poder comparar essas ideias sobre as atitudes que o príncipe deve tomar. O conceito de maquiavélico, né, que a gente conhece nos dias atuais, você é maquiavélico, você é mau, né? Alguns relatos históricos de biografias de Maquiavel dizem que isso foi trazido de grupos, né, de pessoas que conviviam com ele na época, e de acordo com as obras que ele escrevia na época, começaram, né, a usar o termo maquiavélico para poder falar, né, de uma maneira pejorativa de que algo era mal. Cai no senso comum, né? Então a gente fala que o sujeito que segue Maquiavel hoje, a filosofia de Maquiavel, é maquiaveliano, tá? Só para tirar a dúvida. Então Maquiavel, né, muitos poderosos da humanidade usaram a teoria de Maquiavel, ou usam, né, na política até hoje, normalmente de maneira mal interpretada, não analisando profundamente a própria biografia, né, do sujeito, que teve uma boa educação desde o início, né? Pouco se sabe da vida dele antes dos 28 anos, mas se sabe que ele teve uma boa educação, provavelmente estudou na escola, na Universidade de Florença, e trouxe, né, esse livro que veio marcar a divisão política, né, entre a política que antigamente, né, veio dos gregos clássicos, pregando a política do dever ser, a política da justiça, da natureza em cima dos homens, a justnaturalista. Depois, na Idade Média, a filosofia política do Deus no comando, né? Tudo acontece politicamente porque Deus, né, ordenou. E aí vem Maquiavel, né, para instaurar essa mudança. É a política do fazer. Não interessa, né, se eu sou virtuoso em casa para ser, né, um bom político. O que interessa é se eu sei manipular, se eu sei administrar bem uma situação difícil do meu poder, do meu governo. Então, o Maquiavel vem trazer essa novidade no campo político que é usada até hoje. E aí, lembrando a crítica que eu falei no início, né?
Alguns estudiosos dizem que O Príncipe foi uma forma até crítica e irônica, né? E Maquiavel, na verdade, né, pensava até o contrário. O Maquiavel mais republicano, que aparece mais nos livros seguintes. Fica aí a dica sobre Maquiavel. É uma aula básica e espero que vocês busquem mais referências, né? Estudem mais, procurem na internet, nos livros. Até a próxima aula. Um abraço.